condição de avaliar a dimensão da grandeza que é para nós, espíritos sedentos do progresso, né, buscando a nossa própria felicidade, a grandeza dessa oportunidade que nós estamos recebendo. Então, estávamos fazendo nosso estudo e lembramos de uma música que fala sobre a doutrina dos espíritos. Então, essa música se chama Doutrina de Amor. Então, a música dá, né, o nome, poeticamente, a doutrina dos espíritos, de doutrina de amor. E ela diz assim, ó: és luz em tempo de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o mestre a nos consolar. E aí a gente pensa, então, que nessa oportunidade que nós temos, no momento em que a gente vive na Terra, com tantas dificuldades, então esse tempo de escuridão, né, o que essa doutrina traz para o nosso coração? Nesse tempo que muitas das vezes nós ainda nos revoltamos diante daquilo que nos chega, né, das notícias, das coisas que acontecem ao nosso redor, o que essa doutrina significa diante da revolta que, ainda teimosa, insiste em tomar o nosso coração? Então, nós vamos pensando nisso, e ao final, a música segue, né, adiante, lembrando também que, assim como a nossa companheira falou no preparo, essa doutrina nada mais faz do que fortalecer em nós o evangelho do nosso Mestre Jesus. E aí, ao finalzinho da música, ela termina assim: és a luz de um novo ser. Olha só, és a luz de um novo ser. A doutrina dos espíritos vem à Terra para nos transformar, para que nós possamos ser um novo ser, mudar as nossas convicções, provavelmente mudar a direção de nossa vida. Então, surge essa oportunidade imensa. Mas o que acontece? Nós chegamos à casa espírita e ouvimos falar da doutrina e nos interessamos em algum dia e assim começamos a estudar a doutrina. E aí, estudando, fazemos uma coisa muito interessante, porém não muito boa para nós. Nós pegamos e adequamos essa doutrina àquilo que já trazíamos, de todo o nosso aprendizado anterior. Então, a gente escuta aquele ensinamento e não consegue fazer com que aquele ensinamento mude a nossa essência, fazendo como diz a música, trazendo uma luz nova e um novo ser saindo de nós, né? Se transformando. E aí, então, a gente pega e adequa a doutrina àquilo que a gente já viveu. A gente ouve falar de um monte de coisa na doutrina, mas as nossas convicções continuam a mesma. E mais grave ainda, o nosso comportamento permanece o mesmo. Por que eu comecei falando sobre isso? Porque, a princípio, o tema que está no Evangelho, e que é o nosso estudo de hoje, que são as provas voluntárias, vai falar de alguma coisa que a gente pode pensar assim, não tem nada a ver com a gente. Porque vai falar de algumas das vezes que, lá no passado, nós achávamos que para a nossa melhoria, para a melhoria do nosso espírito, para o nosso crescimento, a gente podia fazer uso de algumas provas, né, e de sacrifícios no nosso corpo físico. Então, assim, costumes antigos, as pessoas, né, da Igreja Católica faziam procissões de joelhos, por exemplo, pelas ruas, e aí, né, fica com o joelho deslacerado, carregam a cruz, vários sacrifícios do corpo físico, acreditando que isso ia fazer um efeito para o seu espírito, né? Que isso ia trazer benefícios e ia, provavelmente, lhe garantir, assim pensavam eles, um lugar lá no céu. E aí a gente diz assim, ora, mas vejam só, isso não tem nada a ver com a gente, porque a gente já sabe que não é assim. No espiritismo, nem ajoelhado a gente fica, não tem um banquinho para ajoelhar. Isso já é muito tempo atrás. E aí a gente pergunta, será
que é isso mesmo? Será que a gente não pega essa ideia e apenas modifica a forma, mas não fica na essência, permanecendo nesses comportamentos, acreditando que a nossa modificação se fará pelas coisas exteriores? Aí eu fiquei pensando se a gente podia comprovar isso através de um exemplo. E aí eu pensei numa seguinte situação, que é uma situação hipotética, mas vocês vão ver que é absolutamente possível de acontecer. E que talvez não nessa situação que eu estou falando aconteça, mas que a gente possa se ver fazendo alguma coisa semelhante a isso e que vai mostrar, a gente vai avaliar se a gente, de certa forma, não permanece buscando essas provas voluntárias e exteriores, né? Que não, na verdade, não implicam numa modificação íntima do nosso ser. Então, a gente vai falar de um senhor hipotético, que é um senhor espírita. Ele já veio ao espiritismo há muito tempo, mais de 20 anos, frequenta a casa, é trabalhador, dá o passe. E aí, ele tem um carro novo. É um carro novo que ele gosta muito. Comprou novo, sabe desse pessoal que é bem ciumento do carro? Cuida, limpa, lava. E ele tem esse carro novo que ele adquiriu com muito sacrifício. E justamente tem todo o cuidado, porque é um bem e ele tem que cuidar dos seus bens. Então, ele não vai trabalhar de carro. Ele não vai trabalhar de carro. Ele prefere ir de ônibus, deixa o carro na garagem. Até porque ele acha que se ele for com aquele carro tão novinho, tão bonitão para o trabalho, o pessoal do trabalho vai ficar tudo invejoso, que é uma gente muito invejosa, ele acha. E aí vai ficar todo mundo com inveja, porque, né, ele não comprou com tanto sacrifício, mas ninguém vai entender isso, vai achar sei lá o quê, de como ele adquiriu aquele carro. Então, ele não vai de carro. E depois ele pensa que, olha só, ele vai de ônibus, ele mora no Rio de Janeiro. Um calor, no verão, então, aquele calor, mas por mais que tenha ar-condicionado no ônibus, tem um trajeto, né? Ele trabalha de terno e gravata. Olha, vocês estão vendo que a situação dele não é fácil. Terno e gravata, lá vai ele pegar o seu ônibus no Rio de Janeiro, depois passa por todo aquele, não sei nem onde ele trabalha, mas seja lá onde for, não vai ser bom para ele, esse trajeto. Vocês acham que vai? Não. Então, o nosso companheiro, pensa assim, nossa, eu sofro muito. Nasci no Rio de Janeiro, é um sacrifício todo dia, esse ônibus cheio, essa confusão no ônibus, esse calor, essa cidade. Realmente, quem nasceu no Rio de Janeiro já está passando por muitas provas. Ele acredita assim. E fora todas as outras dificuldades, né, que a gente encontra, que às vezes fecha aqui, fecha ali, por N motivos, o trânsito do Rio de Janeiro. Todo mundo aqui está bem entendendo, né? Só podia fazer essa palestra aqui no Rio, porque todo mundo vai entender bem. Se fosse lá para o interior, ninguém ia saber o quanto esse senhor acha que ele se sacrifica. E aí ele pensa assim, mas depois de todo esse sacrifício que eu faço todo dia, diariamente para trabalhar, eu hei de ter um lugarzinho muito bom quando eu for lá para o outro lado. Ele acha que esse sacrifício, ele tem o carro. É um sacrifício que ele é obrigado a fazer, porque tem gente que vai trabalhar e que é obrigada de ônibus, queira ou não queira, mas ele não. Ele tem o carro, mas ele optou por deixar o carro na garagem. E ele acha, então, que esse sacrifício que ele faz, e que realmente é um sacrifício, é garantia dele evoluir mais um pouquinho. Eu tenho certeza que eu estou evoluindo mais um pouquinho, depois de todos esses anos fazendo esse trajeto, e agora que está ficando cada vez pior o trânsito no Rio, vai ser mais rápido ainda para eu evoluir. E aí pensava assim, mas na verdade ele até pensa assim, olha só, é bom porque eu não chego em casa tão cedo. E aí, não chegando em casa tão cedo, eu chego mais tarde, cansado, a mulher não tem coragem de me chamar para ajudar ela, porque eu falo para ela, mulher, não é possível, eu estou cansada, estou arrasada, vim de ônibus, você não sabe o que é isso. E a mulher trabalha pertinho, não é longe, e aí ele usa disso como desculpa para não ajudar a pobre, que também trabalha, né, a cumprir com as tarefas da casa. E o nosso companheiro, então, acha que o sacrifício que ele faz, voluntário, é a sua garantia lá no céu. E aí a gente vai ver se isso, o céu entre aspas, né? Porque espírita sabe que não tem céu, mas eu não sei se sabe ou se não sabe. Porque ele sabe, mas ele quer chegar lá num lugar legalzinho. Ele diz um lugar, né?
como se isso fosse real. E não é isso que a gente estuda na doutrina dos espíritos. Não existe um lugar, né? Existe um estado da alma de felicidade ao chegar lá do outro lado, dependendo do que ele tenha vivenciado aqui. Então, o nosso amigo fica lá, 20 anos de espiritismo, não esqueçam, ele tem 20 anos estudando, estudo sistematizado e tudo mais, mas isso acontece. E aí, então, a gente vai começar o nosso estudo, agora que vamos começar usando o nosso amigo de referência. E no nosso estudo, que nós vamos falar sobre as provas, a gente vai recorrer lá à questão 115 do Livro dos Espíritos. A questão 115, ela nos lembra o seguinte: criados simples e ignorantes, os espíritos, para alcançar a perfeição, devem passar por diversas provas para adquirir o conhecimento. Então, lá já diz, todos nós passaremos por provas. Todos, os espíritos, porque eles foram criados simples e ignorantes, eles precisam caminhar para a perfeição, é uma longa caminhada, né? E nessa caminhada, o que faz eles avançarem? São as provas. As provas são um instrumento que fazem os espíritos, segundo está aqui, adquirirem o conhecimento. Eles são simples e ignorantes. Até chegar à perfeição, muito conhecimento eles têm que ter. E o que faz eles alcançarem esse conhecimento são as provas. Aí vamos recorrer à questão 258, para a gente entender bem como é que essas provas acontecem. Ele mesmo escolhe as provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, essas provas que os espíritos vão tendo que passar, é uma coisa que eles vão combinando. Eles escolhem, né? Não logo do início, no início eles estão mais por conta de Deus, vamos dizer assim, porque ainda não têm condições. A partir de quê? Porque a gente sabe que o livre-arbítrio é alguma coisa que a gente vai cada vez mais adquirindo diante do processo de evolução. Mas, de qualquer forma, mesmo que seja de uma forma ainda assim bem embrionária, esses espíritos vão fazendo a escolha do caminho que tem a seguir. Deus não interfere, porque Deus garante para a gente o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, os espíritos vão escolhendo essas provas. A outra questão que é importante que a gente entenda é que, como é que eles escolhem essas provas? Mas escolhem como? Assim, qualquer coisa? Então, e se eu não quiser prova nenhuma? Aí eu não escolho prova nenhuma e fico parado no tempo. Mas não. Como é que é feita essa escolha? É aleatória? E aí, a pergunta 264 do Livro dos Espíritos vai dizer assim, a resposta, né? Quando eu estou falando a pergunta, mas não estou lendo a pergunta, não, já vou logo ao ponto que está interessando para a gente. De acordo com a natureza de suas faltas. Então, olha só, as provas são escolhidas de acordo com a natureza das nossas faltas. O que quer dizer isso? Então, vamos ver assim, para a gente entender melhor. Porque quando a gente fala das faltas, a falta é uma coisa mais ampla do que assim, aquilo que eu errei. A falta quer dizer aquilo que eu ainda não aprendi, vamos dizer assim. Por que eu erro? Eu erro porque eu não sei. Então, vamos lá, eu errei na minha vida, eu era muito rico, e aí eu gastava toda essa riqueza só para mim e não ajudava o próximo. Então, a minha falta foi essa. Mas o que eu preciso aprender? Né? Então, vamos dizer que o que eu preciso fazer é o desapego às coisas materiais. Então, a falta em si, né, é o resultado daquilo que eu ainda não adquiri. A falta é o resultado daquela virtude que ainda não está dentro de mim. Então, a prova, na verdade, ela não é um castigo da falta que eu fiz. Então, aí a gente pensa assim erradamente. Ele, na outra vida, usou a riqueza mal. Nessa vida, ele nasce pobre. Parece que essa relação é uma relação de castigo, né? Você fez isso, agora tem que fazer isso. Mas não é assim que acontece. A falta que ele fez foi porque ele não tinha ainda adquirido aquela virtude. Então, na próxima vida, ele nasce numa situação que vai fazer com que ele pense melhor e com que ele comece a caminhar em direção à aquisição dessa virtude. É assim que acontece. Então, é bastante interessante a gente entender o que a gente está fazendo agora, entendendo como é que é esse mecanismo da prova. Então, eu sei que é necessário passar pela prova, que todos os espíritos vão passar, porque é assim que eles adquirem o conhecimento.
e assim que eles chegam à perfeição. Eu sei que essa prova é escolhida por mim, né, que os espíritos escolhem, e que essa escolha é uma dependência daquilo que eu tenho necessidade de aprender. Isso é, das faltas que eu cometi, e entendendo isso no que eu preciso aprender. Então, o que acontece com essa situação? A gente pode perceber, então, que, voltando lá à questão das provas voluntárias, se eu resolvo, né, se a minha intenção é caminhar, dar uma acelerada no meu processo evolutivo, e eu resolvo, para fazer isso, pagar uma penitência e rezar todo dia de joelho no milho. Bom, e aí? O que isso vai fazer? O que isso vai acrescentar na vida desse espírito? É essa questão que a gente vai colocar das provas voluntárias, né? Então, o mau entendimento da questão da prova, porque a ideia da prova gerou essa ideia de que temos que procurar o sofrimento, que o sofrimento em si é que vai levar a gente a evoluir. Então, é o sofrimento que vai levar a gente a evoluir? Não, porque a prova nem está necessariamente ligada à questão do sofrimento. É complicada essa história, porque a gente fala prova, sofrimento, dor, e aí a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não necessariamente. Porque quando a gente diz que a gente tem uma dificuldade, a gente pode dizer que essa dificuldade é a mesma para todo mundo, não é isso? E que ela causa uma dor, vamos aqui na Terra para os espíritos encarnados. Mas isso quer dizer que todas as pessoas que passam por aquela mesma situação vão sentir aquela situação da mesma forma? Não. Então, o sofrimento tem a ver com a forma como o espírito recebe aquela prova. Não necessariamente é a mesma para todos. Provavelmente um espírito mais evoluído, ele pode passar por aquilo e não sentir nada, não ter nenhum incômodo, né? Se a gente entender o sofrimento como um incômodo que a gente deve ultrapassar. Então, a doutrina espírita, ela não aponta o sofrimento como algo que seja desejado ou necessário para o nosso aprimoramento. E isso é uma confusão que se faz. Algumas pessoas, elas costumam dizer assim, mas o espírita gosta de sofrer. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Eles acham que o espírita, eles não conseguem perceber a diferença entre a gente entender a razão, né, do que a gente passa aqui na Terra, por a gente procurar o sofrimento. E aí, o que é? Então, a gente deve procurar o sofrimento ou deve procurar o alívio das nossas dores aqui na Terra? Então, vamos lá, o nosso amigo, lá na nossa história, o que ele fez? Ele podia ir de carro, o carro dele tinha até ar-condicionado. Esqueci, acho que eu não sei se eu falei isso, mas tinha. E aí ele podia ir de carro, mas ele preferiu e achou que com isso ele estava fazendo um sacrifício que seria, de alguma forma, agradável a Deus, né? E aí, essa é a pergunta que a gente faz. Será que isso acontece? Será que o espírita, né, a doutrina aponta esse sofrimento? Não. Não, muito pelo contrário. Então, nesse capítulo que a gente tem, existe a seguinte questão. É lícito, então, a gente abrandar as nossas provas? Porque, olha só, se eu aprendo com as provas, eu tenho que passar por elas. Então, a pergunta que é feita, né, nesse capítulo é se, então, eu tenho que passar por ela, então eu não vou fazer nada para diminuir. Porque se eu diminuir, aí eu não vou evoluir, porque se eu tiver uma vida... quando a gente tem uma vida ótima, maravilhosa, está tudo certo, a gente já deve ter alguma coisa errada, né? Porque eu devo estar parado no tempo, não estou aprendendo nada, não estou ganhando nada. Seria esse o nosso pensamento. E aí, é a forma como a gente vê a prova, o erro disso. Porque os espíritos falam assim, as provas, elas são oportunidade da gente exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Nesse capítulo mesmo existe essa frase. Prova, o que significam as provas? Oportunidade da gente exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência e a nossa resignação. Então, vejam só como isso responde à questão se a gente tem o direito de abrandar nossas provas. Se a gente recebe uma dificuldade na vida, ela chega até nós, e a gente senta e fica esperando aquilo sem nenhuma ação,
A gente está exercitando a nossa inteligência? Não. A gente vai exercitar a nossa inteligência se a gente fizer usá-la como esforço para sair daquela situação. Então, vamos lá, perdi o emprego. Ai, perdi o emprego, vou sentar em casa, disso deve ser uma aprovação. Aí eu vou ficar aqui chorando, porque eu nada posso fazer, porque é uma prova, eu tenho que passar por isso. Não, eu vou procurar, eu posso fazer um curso, eu posso, né, se aquela área não está me absorvendo mais esse tipo de mão de obra, eu estudo, eu vou. Porque com isso eu vou crescer? Certamente. Então, a gente já observou que geralmente é nos momentos de maior dificuldade que a gente mais aprende? A dificuldade, quando está ali no meio do, né, aquele rodamuinho lá, a gente está lá, não consegue ver nada. Quando aquilo passa a distância, fala, nossa, aquilo, geralmente, a gente pode perceber como isso é comum. Aí, desculpem, quando a gente olha a distância, a gente vê assim, nossa, como eu tive a oportunidade de aprender naquele período, né? Então, é isso que os Espíritos querem nos dizer quando a gente diz que a prova não é o momento da gente ficar parado, mas é o momento da gente se movimentar. E se movimentar para buscar uma situação de conforto, porque esse é o objetivo. Então, não tem nenhum mal da gente procurar abrandar as nossas próprias provas. Já pensou se fosse assim, todo mundo conformado? Os Espíritos dizem que isso seria, na verdade, a gente receber a prova e nada fazer, nada mais seria do que preguiça. Eles usam esse termo lá no Evangelho. Tá? Então, é evidente que a gente deve se movimentar para abrandar, seja qualquer problema. Um problema de saúde, um problema financeiro, se eu tenho uma dificuldade, não existe nenhum mal nisso. Então, a doutrina espírita não aponta a gente para um conformismo. Não, de jeito nenhum. Então, algumas pessoas se equivocam, né? Quando a gente entende e estuda que tudo tem a ver com nossa própria forma de caminhar no passado, então, se eu vivo hoje essa situação, o fato de eu entender que aquilo está ligado a alguma questão, algum fato de uma vida anterior, não quer dizer que eu devo ficar ali, esperando aquilo passar. Muito pelo contrário. Se era um problema que eu trazia, agora eu tenho que lutar e crescer dentro daquela situação. Então, principalmente, né, o desenvolvimento da inteligência é a primeira questão. Mas ele também tem a paciência. Por quê? Muitas das vezes, por mais que a gente trabalhe, aquilo não vem no tempo que a gente deseja. Então, ao aparecer uma prova, eu exercito a minha inteligência tentando superar aquela situação. E a minha paciência, porque nem sempre a minha ansiedade, né, vai ser atendida no tempo que eu desejo, até porque a prova é difícil. Se não fosse difícil, não era prova. Né? Então, e a prova é dentro de uma dificuldade que eu tenho. Então, até pode não ser difícil para o outro. E a gente não pode nem dar palpite na prova do outro. Ah, mas tão fácil isso, por que ele não está conseguindo? Ora, fácil para você, que já conseguiu aquilo. Mas para aquela pessoa, o que a gente está na situação de prova são as nossas dificuldades. Né? Foram que os Espíritos nos apontaram. Tem a ver com as nossas dificuldades. E a gente está ali para aprender. Por isso que é difícil mesmo. E, às vezes, essa dificuldade faz que o tempo não seja exatamente aquilo que é o nosso desejo. O desejo da nossa dor. Né? Que a gente quer logo se livrar da dor. E aí demora. E aí vem a hora de quê? Vem a hora de exercitar a paciência. E isso é bastante difícil. Mas é bom, porque a gente vai sair totalmente paciente depois, né? Eu já fiz assim, a gente no Movimento Espírita de vez em quando faz dinâmicas, né? E aí eu fiz uma estatística, que não está assim, não é numérica não, mas eu sempre, toda vez que tem uma atividade que a gente diz assim, qual a virtude que você mais quer, ou que você menos tem? A paciência ganha. Eu já fiz esse levantamento. Então, eu acho que essa tal da paciência é um negócio bastante complicado ainda para a gente aqui na Terra. Todo mundo quer. E parece que ninguém tem ainda. Né? Os que tiverem, nossa, devem ficar bastante felizes.
porque é raro. E aí, a outra questão que ele coloca que as provas fazem a gente exercitar é a resignação. E aí a resignação por quê? Porque nem sempre a gente passa pelaquela prova assim tão rápido. Nem sempre a nossa ação para se promover dentro daquela prova oferece um resultado imediato, né? Então a gente tem que aprender a se resignar quando a gente não é bem-sucedido. E essa resignação faz com que a gente não se desespere e consiga partir por uma nova tentativa. Então, a gente tenta, às vezes consegue, às vezes não. Se não consegue, tem que ter paciência, enquanto não consegue. E se não consegue, tem que ter resignação, porque aí eu fico, né? Nossa, não consegui, mas eu posso tentar de novo. E aí eu tento novamente. E esse mecanismo que vai se repetindo em inúmeras situações, porque a gente não tem só uma prova, a gente tem, às vezes acontece ao mesmo tempo. Várias coisas vão acontecendo. É um problema no trabalho, é o filho que é doente, é a esposa que é difícil, é o marido que, né, não é espírita. E são várias dificuldades. E aí a gente depois fala, mas olha só, que coisa séria, fui eu que escolhi. Então, olha, você mediu lá, naquela hora você mediu, disse que achou que dava, agora a gente só tem que dizer, aguenta firme que vai dar, né? E aí, muito bem, se essa prova do sacrifício exterior, olha só, vocês estão vendo que essas provas que funcionam, elas não têm nada a ver com o exterior. Elas se dão dentro da gente. É uma luta que a gente tem com a gente mesmo. Não tem a ver com nada de externo, nada de exterior. É eu comigo mesmo ali, numa luta diária, para vencer a quem? Vencer a mim. Vencer o homem velho. É a luz do novo ser. É um novo ser que eu quero que surja em mim. Uma pessoa melhor, né? Com mais virtudes. Então, essa luta interna, ela tem uma coisa importante que os espíritos colocam, que o mérito vai ser muito maior se eu passar por ela sem murmurar. Porque aí eu entendi. Porque depois que a gente entende, porque olha só, entender essa história toda é bem legal, né? Assim, na teoria. Na hora do vamos ver como é que a gente é a história de que a gente tem o espiritismo, mas ainda não consegue, fica presa no nosso passado, né? Então, na hora H, a gente fica preso com aquilo. E aí a gente reclama. E a gente nem lembra que a prova é boa. Porque a prova é boa para a gente. E aí a gente reclama. Aí lá, o nosso amigo, ele foi lá vamos voltar lá para o nosso amigo, eu estava até esquecendo dele. Ele acha o Rio de Janeiro uma porcaria. O calor é infernal. Não sabe por que ele mora nessa cidade. O trânsito, sei o quê, reclama de tudo. Reclama de tudo. Não vê. Ele escolheu ir de ônibus porque ele achou que era um sacrifício, que esse sacrifício ia fazer ele evoluir. Ele pensou isso, né? Tomou uma medida, ele achou que... Só que ele ficou com o que era externo. Andar de ônibus é uma coisa, né? Tudo que era externo que ia fazer ele evoluir. Mas dentro dele ele mudou o quê? Não, porque ele ia daqui até lá reclamando dentro do ônibus. Ele não dava lugar para ninguém, porque eu vou dar lugar. Se ele conseguir sentar, gente, um lugarzinho, e aparecesse alguém, não importa, ele ficava fingindo que estava dormindo, assim, desse tipo, para não dar lugar para as senhoras cansadas. E aí, o que a gente pensa desse? Não, né? Então, dentro dele mudou alguma coisa? Não mudou nada. Né? Não mudou nada, não adiantou nada. Absolutamente exterior. Né? A situação dele era tal qual o cara que se chicoteava. Uma coisa que não fez. Porque se o cara se chicoteou e não melhorou em nada, o corpo dele foi deslacerado e o espírito dele continuou no mesmo lugar, sem nenhuma mudança. Adiantou? Não. O nosso amigo também. Ele se cansou, ele ficou cansado, o corpo dele ficou cansado. Mas isso fez ele se modificar de alguma forma? Não. Então, olha só. E a gente, então, pensava que isso não acontecia nos tempos modernos. E com a gente nunca aconteceu. Nunca a gente pensou isso.
Nunca a gente falou assim, isso é tão ruim na minha vida que eu devo estar evoluindo muito. A gente nunca pensa isso. Quando uma coisa ruim acontece, né? Não pensa. E a gente só pensa, não, será que eu estou me modificando dentro dessa situação? Será que eu estou melhor hoje do que eu estava ontem? Será que isso foi uma oportunidade de eu crescer? É isso que a gente vai fazer. E essa parte que, olha, eu não sei vocês, mas para mim, sem murmurar, a gente se queixa muito, né? No outro dia eu li uma página do Emmanuel e ele falava do minuto que a gente perde se queixando, é uma coisa assim muito grave. O Emmanuel falava bonito, eu não sei como é que ele, mas eu fiquei, nossa, 1 minuto já era muito grave. Quanto tempo a gente leva se queixando da vida? De tudo, né? No calor, então, esse verão foi péssimo para nós. A evolução ficou lá embaixo, de tanto que a gente reclamou do calor, todo dia aquele calor, não estava fácil não, né? Mas, quando a gente ficar bem evoluído, eu acho que a gente nem vai sentir calor. E, muito bem. Aí perguntam os espíritos, eu falo os espíritos até porque esses estudos são vários espíritos, São Luís, tem outros espíritos que falam nessas 2 páginas. E aí ele vai perguntar, primeiro ele perguntou se era lícito a gente abrandar as nossas provas, já falamos que é absolutamente lícito. E depois ele pergunta se haverá mérito em procurar aflições que agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários. Isso a gente já falou. Há mérito em fazer isso? Teve mérito do nosso amigo que foi lá no ônibus para ele sofrer mais, para ele evoluir? Há mérito nisso? Parece que não. Parece que nesse caso não. Só que eles colocam um porém. Há mérito quando o sofrimento objetiva o bem do próximo. Olha só, quando o nosso amigo, aquele senhor lá, saiu de casa e pegou o ônibus, ele pensou em alguém? Esse sacrifício dele era em prol de alguém? Qual era a intenção dele? A intenção dele era se sacrificar para evoluir mais rápido, que ele achou que isso ia arranjar um lugar no céu, isso ele achou que ia, não chegar em casa para não ajudar a esposa, né? Não mostrar o carro novo dele para os amigos do trabalho, que iam ficar com inveja dele, ele não queria mostrar. Olha só, tudo pensando em quem? Nele. E o que a gente, quando a gente tem alguma coisa que a pessoa só pensa nela mesma, chama o quê? Egoísmo. Então, o egoísmo é tudo que a gente não quer ter para evoluir, né? É o maior mal, orgulho e egoísmo. Está lá 20 vezes lá no Livro dos Espíritos. Qual é o problema da humanidade? Orgulho, egoísmo, orgulho, egoísmo. Então, coitado, ele ficou parado no egoísmo. Não adiantou. Agora, se ele fosse de ônibus, mas se as intenções dele fossem outra. Se ele, por exemplo, pensa só uma coisa bem simples, eu vou assim, eu vou de ônibus, porque, poxa, tem toda essa questão ecológica aí, e a gente não pode deixar, né, de ajudar. A gente é um sacrifício de ônibus, mas a gente deixa o carro em casa, dá menos trânsito, polui menos a cidade, é disso que a gente está precisando. O petróleo vai acabar um dia, sei lá, e aí a mesma ação teria um efeito diferente? Sim. Porque se eu penso no bem do outro, se eu me sacrifico, mas esse sacrifício tem como objetivo o bem do próximo, isso vai ter muito valor aos olhos de Deus. Muito, muito valor. Porque o que aconteceu? Isso mostra que ele está no processo de aprendizagem, né? Que ele está adquirindo virtudes, que ele está pensando no outro. Se ele pensasse assim, mas pelo menos ele desse o lugar no ônibus, olha, já era alguma coisa, né? Ele nem estava com a intenção, mas chegando na situação, quando a situação se apresentou ali, ele dava lugar no ônibus, já ia ser diferente. Então, a gente percebe como é que funciona essa questão? Então, não está no ato em si, está em como aquilo, né, não está na intenção só, está na mudança que aquele ato vai fazer para aquela pessoa. Se ela melhorou ou se não ela melhorou. Se ela não melhorou. Se ela melhorou, a prova foi ótima para ela. Se não, vai ficar repetindo até alcançar. Quanto a essa questão da gente fazer
situações que agravem as nossas provas por meio de sofrimentos voluntários, existe uma questão bastante interessante, porque quando a gente fala dessa questão antiga, e mesmo no caso do rapaz, o que acontecia? Ele ficava cansado. O corpo físico dele ficou abalado por esse sacrifício. E quando a gente está falando disso, é uma questão da gente pensar no corpo físico. Porque esse pessoal que fazia, né, esses sacrifícios do corpo, seja para carregar a cruz, seja para ficar ajoelhado, seja para se escotear, ou jejum, né? Ficam vários dias em jejum, enfraquece a saúde, o corpo físico. O que acontece? Isso está contrariando uma das questões fundamentais que o Espiritismo coloca, que é a necessidade da gente cuidar do nosso corpo físico. Esse corpo é o nosso instrumento de trabalho. Então, por que a gente... É uma contradição a gente maltratar o corpo físico, porque a gente vai precisar dele. Vai precisar dele para fazer esse processo de crescimento aqui na Terra do nosso espírito. O corpo não tem importância? Tem, e muita, como instrumento de trabalho. E como instrumento de trabalho, eu devo preservá-lo o máximo possível, né? Cuidar da saúde sempre, sempre. Tomar cuidado. Aí eu me lembrei, lendo essa questão, uma vez uma médium conhecida nossa, estava numa reunião mediúnica e o espírito falou, minha irmã, ela era muito dinâmica e trabalhava bastante, e tinha muitos filhos, e uma família muito grande, muitos irmãos, era irmã mais velha. Sabe dessas pessoas que faz tudo para todo mundo? E que está sempre assumindo tarefas, e se tem um problema, ela já está lá. Uma pessoa ótima. Mas aí um dia o espírito virou para ela e falou assim, irmã, cuidado com o saco. Ela não entendeu, ele completou, o saco muito cheio arrebenta, irmã. E aí ela voltou para casa e entendeu que ele estava falando que ela estava se sobrecarregando muito de trabalho. Então o marido já tinha falado, os filhos já tinham falado, que ela tinha que tomar cuidado, porque o corpo físico da gente tem um limite, né? E de repente a gente deve continuar a nossa tarefa e, às vezes, impossibilita por excesso, por descuido, né? Não é excesso de trabalho, é descuido, porque a gente tem que saber a hora também, se a gente tem que tomar o remédio, se a gente está com um problema de uma alimentação mais adequada. E essa questão é uma questão tão verdadeira que, para essa pessoa que está aqui na Terra, já é real, que é uma pessoa comum, como nós, que a gente tem que ficar atento, que os espíritos falaram isso até para Kardec, vocês sabiam? Lá em Obras Póstumas, tem uma instrução a Kardec em relação à sua saúde. Os espíritos alertam Kardec, olha só, você tem uma missão a fazer, você deve cuidar de sua saúde. Então, tipo, maneira. E o Kardec, que tinha uma tarefa. A gente pode não ter uma tarefa tão da grandeza de Kardec, mas a gente tem aqui nossos trabalhinhos para fazer aqui na Terra, e a gente precisa cuidar. Então, não é justo que a gente sacrifique o nosso corpo físico além das forças, né, que ele pode ter. É preciso que a gente tenha essa consciência, né, da limitação que o nosso corpo traz e fazer um trabalho. É interessante, nessa questão do que é externo, que Jesus, ele não trabalha com nada que é externo, né? Porque, olha só, Jesus não jejua, Jesus não obedece lá o respeito aos dias de sábado, né? Ele não lava as mãos. Então, Jesus já apontava que essas práticas externas não são as verdadeiras, não são as que a gente deve buscar, né? Nesse processo de buscar a nossa evolução espiritual. Muito bem. E aí, a gente tem uma próxima questão que os espíritos vão colocar lá nesse tema, que é o seguinte. E diante da prova dos outros? A gente falou da prova nossa. Tudo bem, já entendemos, eu acho. A gente, pelo menos, já tem bastante coisa para pensar. E em relação à prova do outro? Olha só, o que eu posso fazer pela prova do outro? Porque aí parece que tem gente que também se confundiu nessa situação. Se o outro precisa da prova para evoluir, e eu tiro a prova do outro, então o outro não evolui e eu sou culpado. Epa, será que é isso? Eu não posso mexer na prova do outro? Não é assim que funciona. Isso é uma boa desculpa para a gente ficar no nosso canto e não se meter com o outro, né? Bem fácil. Caiu a casa lá do companheiro, a casa desabou, mas ó, é a prova dele, ele teve que passar por isso.
problema da outra vida. Veio que na outra vida ele derrubou muita casa. A gente logo quer juntar assim, uma coisa com a outra. Aí os espíritos perguntam assim, e quem, olha só, que coisa séria, e quem disse que aquele cara tem que passar por essa prova dessa forma? Quem disse que ele tem que ficar sem casa? Quem disse que você não é um instrumento que Deus colocou no caminho dele para tirar ele da prova? E aí, como é que eu vou responder a isso? Eu vou saber? Então, como Deus age, né? Como é que a gente tem uma coisa muito séria. A gente quer saber mais do que Deus. A gente quer... Tem uma dificuldade muito grande para a gente aqui na Terra, que é assim, é aquela parte do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. A gente tinha que ter essa confiança na vontade de Deus, entregar e fazer tudo, porque ia dar certo. Mas a gente ainda não faz. A gente não quer a vontade de Deus, a gente quer a nossa. E a nossa é ficar sentado, descansando, que é melhor do que lá ajudar o irmão que está com necessidade. Né? Então, diante das provas dos outros, né, é absolutamente lícito eu ir lá interferir para ajudar. E aí, porque tinha gente pensando que já que o outro tem que passar por prova, igual o cara que pensou que se eu arranjo problema para mim, eu evoluo mais rápido, o tal do ônibus, tem gente pensando que se eu sou motivo da prova do outro, o outro evolui mais rápido, isso é um bem que eu estou fazendo. Olha só, que confusão, né? Como é que a gente arranja artifícios para desculpar as nossas dificuldades? E aí, então, eu penso, olha, eu sou péssima esposa, péssima, atazando a vida do meu marido. Que bom para ele, eu estou fazendo um bem, porque esse homem vai evoluir, vai chegar no céu rápido, de tanto que eu perturbei. Pode até ser, mas e você, irmã, vai chegar aonde? Essa é a pergunta, né? Então, diante da prova do outro, que eu amo muito ou que eu não amo, eu tenho qual é a minha ação? A minha ação, gente, é sempre aquela que apontou o nosso Mestre Jesus. Sempre, para qualquer pergunta que a gente faça, o amor será a resposta correta. Né? Então, Jesus nos aponta o caminho que vai fazer com que a gente se movimente com mais facilidade dentro dessas provas que temos que passar, que ajude os nossos companheiros a passarem pelas necessidades dele, para que todos possamos caminhar rumo dentro desse processo evolutivo. Né? Porque a gente não quer evoluir sozinho, a gente quer levar o outro, porque a gente, mais do que nunca, a humanidade, né, os 7 bilhões que vivem na Terra, estão chegando a essa consciência que ninguém pode caminhar sozinho. Que adianta? Eu estou melhorando, mas aquele meu irmão que não melhora, ele causa o meu sofrer. Né? Porque a tristeza dele, o sofrimento dele, a ignorância dele, afeta todos nós que estamos ao redor. E aí, assim, a base que é o irmão que sofre, muitas das vezes ele é o instrumento da nossa prova. E aí a gente, se não quer mais, né, viver nesse meio, a gente tem que ajudar essa gente a caminhar. A gente não quer mais caminhar sozinho. A gente quer levar a humanidade para um mundo melhor. Então, o amor que Jesus nos ensinou, essa é a resposta adequada. Né? E é isso que a doutrina espírita, então, a gente voltando lá para o nosso início da nossa reflexão, que a gente fez no dia de hoje, que a doutrina espírita tem trazido para nós. Né? Como é que nós nos estamos colocando diante desse conhecimento maravilhoso que os espíritos nos trouxeram, que nada mais é do que uma forma mais facilitada da gente entender o Evangelho de Jesus. E aí a gente lembra uma frase que marca muito a gente toda vez que a gente ouve uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Muitas das vezes ele já fez essa pergunta: o que temos feito de Jesus, meus irmãos? É que, na verdade, Bezerra fala de forma muito carinhosa. Ele fala assim: o que temos feito de Jesus, meus filhos? E essa é a pergunta que fica nessa noite. O que temos feito de Jesus em nosso coração? Que ele possa nos transformar, que esse evangelho de amor possa se fortalecer cada vez mais em nossos corações, para que possamos passar pelas provas,
com mais facilidade e que possamos caminhar de forma mais segura nessa caminhada na senda do progresso. Que assim seja.